Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao último encontro do nosso módulo Introdução à Sexualidade Humana a partir da cosmovisão bíblica. Ao longo dos nossos 5 encontros anteriores, nós falamos sobre a cosmovisão bíblica e como nós entendemos identidade e sexualidade através do enredo das Escrituras: criação, queda, redenção e consumação. E hoje, no nosso último encontro, nós vamos falar especificamente sobre a importância do aconselhamento bíblico cristocêntrico, não apenas para a área da sexualidade, mas também serve para tratar outros problemas que, porventura, alguém possa estar lidando no momento, tá? Então, vai ser super legal esse nosso último encontro, mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube da nossa igreja e também siga a gente no Instagram, idpbrasil.oficial e também MJIDP Brasil, tá bom? Então, sigam a gente lá no Instagram também, tá bom? E eu já quero compartilhar com vocês a minha tela para nós conversarmos sobre a importância do aconselhamento bíblico, tá? Por que falar de aconselhamento é tão importante e até mesmo necessário? Aqui no Brasil, nós pegamos carona em um movimento de ouvir histórias das pessoas que chegam até nós para serem aconselhadas. E isso não é um problema necessariamente, até porque parte do aconselhamento consiste em nós ouvirmos a história de vida do aconselhado, evidentemente. O problema é que, na tentativa de aconselhar, muitas vezes nós acabamos desacoplando essas histórias individuais da grande história, que são as Escrituras. E não tem como nós colhermos o que há de melhor na resolução do problema do coração humano, da pessoa que está pedindo ajuda para nós, apenas semeando um pedaço da Escritura e mesclando ela com alguma outra tentativa de resposta, alguma alternativa humanista para reduzir os danos que aquele problema está causando na pessoa. Nós entendemos que apenas Cristo, apenas a cruz, ela erradica o pecado do coração do homem, tá? Então, qualquer proposta que não seja uma proposta bíblica e cristocêntrica, ela pode até servir como um vinagre, no sentido de reduzir os danos, mas ela não atua como cloro para acabar de vez com os danos. E por que isso? Porque somente Cristo, somente a cruz é capaz de nos redimir. Porque é só Deus que dá conta de nós. É só Deus que preenche o vazio do coração humano. E se a gente passa batido por isso no aconselhamento bíblico, a pessoa aconselhada, ela vai permanecer eternamente vazia. Ela vai permanecer carecedora de sentido. Então, no aconselhamento bíblico cristocêntrico, nós sempre apontamos para Cristo. Sempre
apontamos, levamos a pessoa, apontamos o coração, a mente da pessoa aconselhada para Jesus, tá? Isso é muito importante porque quando nós estamos falando de coração humano, nós estamos falando da sede dos compromissos fundamentais que o ser humano assume. É o coração, é esses compromissos que nós temos dentro de nós que norteia as nossas ações, as nossas afeições, o nosso agir no mundo, o nosso comportamento. Então, o coração é esse grande repositório de compromissos. Ele norteia todas as nossas ações na vida e por isso nós precisamos ter um cuidado com o coração humano. Afinal de contas, aonde está o coração humano, ali estará o tesouro. A palavra de Deus já diz isso para nós. Então, olhando para esses dois textos que estão aí na tela, esse texto aí de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, e também o texto de Colossenses 3, versículo 16, nós vamos perceber exatamente que o aconselhamento bíblico, ele é algo a ser almejado por todo cristão, por todo cristão. No aconselhamento, a gente consola e edifica uns aos outros. Então, se o aconselhamento bíblico é algo que deve ser almejado por todo crente, como esses dois textos do apóstolo Paulo diz para nós, então a palavra de Deus, ela precisa morar em nós. Ela precisa estar gravada dos nossos corações para que nós possamos ensinar, edificar, aconselhar uns aos outros, ajudar essas pessoas que vêm até nós e nos pede um conselho. Até porque nós, humanamente falando, não podemos ajudar essas pessoas. Por isso, aquilo que nós falamos no aconselhamento bíblico cristocêntrico é aquilo que está na palavra de Deus. Nós não falamos nada de nós. No aconselhamento, nós não damos nenhuma solução humana. Nós sempre vamos apresentar, apontar a palavra de Deus. Como as escrituras resolvem, respondem a esse problema que está sendo trazido a nós no aconselhamento bíblico, tá? Então, nós temos esses dois textos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E em Colossenses 3,16, Paulo vai dizer que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. O aconselhamento bíblico, ele é necessário em qualquer igreja, em qualquer comunidade de fé. Paulo está trazendo isso para nós e isso, evidentemente, é válido para os nossos dias atuais. Mas como que funciona essa dinâmica do aconselhamento bíblico? Como que essa dinâmica funciona? Basicamente, ela tem três pilares.
No aconselhamento bíblico, nós tentamos, à luz do Espírito Santo, conhecer, descobrir o mundo ideal daquela pessoa, uma linha do tempo do problema e o ciclo de crenças que é a raiz daquela ação pecaminosa na área da sexualidade, ou qualquer outra área, tá? Nós estamos enfatizando a sexualidade aqui por estarmos lidando especificamente sobre esse assunto, mas essa tríade do aconselhamento bíblico, você pode aplicá-la também a outros tipos de problema, outros tipos de demanda que chegar até você aí, tá? Então, vamos lá. O que é o mundo ideal? Quando nós falamos sobre a queda, nós trabalhamos muito o texto de Gênesis 3, certo? Eva, ela viu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao cair na mentira da serpente, conforme ela ia sendo persuadida pela serpente, Eva passou a imaginar um novo mundo. Então, Eva passou a imaginar que, ao comer aquele fruto, ela poderia ser igual a Deus. Ela não precisaria mais da mediação de Deus para conhecer as coisas, conhecer o que é bom e o que é mal. Então, ela imaginou esse novo mundo, ela idealizou isso, e isso a levou a comer o fruto. Então, esse é o mundo ideal. O mundo ideal, na verdade, gente, é nós percebermos aonde a nossa imaginação nos leva nas horas que a gente tem mais deleite, mais prazer, mais satisfação, mais alegria, ali vai estar o nosso Deus. Se nós quisermos saber qual é o nosso ídolo, é só nós observarmos para onde vai a nossa imaginação, o nosso ideal de mundo. Um exemplo mais concreto, nós trabalhamos o texto de João 4, que relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana ali no poço. Qual que era o mundo ideal daquela samaritana? O mundo ideal dela era ter um poço em casa, para ela não precisar de se deslocar para obter água. Então, o mundo ideal dela era a satisfação de uma necessidade física, fisiológica, e também o mundo ideal dela era ter um homem que ela pudesse chamar de dela. Porque ela já havia tido 5 maridos e o homem com quem ela estava no momento em que ela se encontrou com Jesus, ela não poderia chamá-lo de marido. Então, a samaritana, ela tinha uma sede afetiva, ela tinha uma sede de carinho, ela tinha uma sede de relacionamento, ela tinha uma sede de amor, de sexo. Então, esse era o mundo ideal da samaritana. Ter água na sua casa e ter um homem que ela pudesse chamar de meu. Esse era o mundo ideal da samaritana. E é o que fica muito claro no texto de João 4. Então, esse é o mundo ideal, aonde a imaginação da pessoa
que está nos pedindo conselhos leva ela quando ela está no ápice do prazer, da alegria, da satisfação dela? O que ela visualiza? O que ela imagina? Quais são as reações? O que ela deseja? Tá? Esse é o mundo ideal. Linha do tempo é realmente a questão de ouvir histórias. Desde quando isso acontece com você? Como que isso começou? Você vai puxar a linha do tempo, você vai puxar a história da pessoa que você está aconselhando, né? Então, como eu falei, o problema não é ouvir história. Ouvir história é necessário, porque ouvir história é exatamente essa linha do tempo. O problema é achar que ouvir histórias é suficiente para, então, aconselhar alguém. E não. É um somatório de etapas. Então, você tenta descobrir ali, por intermédio do Espírito Santo. Claro, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada, tá? Mas, guiados pelo Espírito Santo, entender aonde a imaginação daquela pessoa a leva, qual que é o ideal de mundo dela, o que ela anseia, o que ela aspira, desde quando ela está enfrentando esse problema, desde quando ela, por exemplo, desde quando ela consome pornografia, desde quando ela pratica masturbação, por exemplo, né? E logo em seguida, nós vamos para uma terceira fase, que é o que a gente chama de ciclo de crenças. Por que ciclo de crenças? Porque quando a gente fala de pecado, geralmente enfatiza-se muito a ação, o ato em si. Só que o cometimento do pecado, a realização do ato, ela, na verdade, é só a última etapa do pecado. Ela é apenas a ponta do iceberg. Por debaixo da água tem muita coisa escondida. Então, por trás de uma ação, há uma intenção, há crenças que baseiam o pensar e o sentir de uma pessoa, fazendo com que ela pratique um determinado ato pecaminoso. E isso é o ciclo de crenças. No nosso primeiro encontro, quando nós demos um panorama geral sobre o assunto e também sobre cosmovisão bíblica, nós falamos sobre 3 princípios básicos, a partir dos quais nós não podemos avançar no tema da sexualidade sem entendê-los fielmente, tá? Então, o primeiro princípio era que toda escritura é inspirada por Deus. O segundo princípio é que a nossa história de vida, nossa história individual, ela não pode ser entendida fora da história maior, que são as escrituras. E tem um terceiro princípio que nós falamos, que é o seguinte: todo pecado sexual, ele é decorrente de negociações de algum atributo de Deus. Seja esse atributo comunicável ou um atributo incomunicável. E eu disse que esse último princípio, ele iria ficar claro no nosso último encontro, que é o nosso encontro de hoje. E vocês vão ver, através de um estudo de caso concreto, que eu vou trazer agora, vocês vão ver como que se dá essa dinâmica
da negociação de algum atributo de Deus, tá? Então, vocês estão vendo aí, na tela de vocês, o ciclo de crença, né? Crença, pensamento, emoção e ação. Esse é o ciclo de crenças. Nós vamos começar da ação para a emoção, para o pensamento, até chegar na crença, que é a base, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cada um deles para a gente entender mais como é que isso funciona, tá? O que é a ação? A ação, gente, ela é o pecado, é a queixa, é o comportamento que a pessoa está trazendo para você. É o pecado que ela está lutando. Então, nesse caso, por exemplo, qual que era o problema? Qual que era a ação? Pornografia. Então, nós estamos falando de um jovem que consome pornografia. Então, esse é o pecado. Essa é a queixa. Esse é o comportamento. Essa é a prática. É um jovem que consome pornografia. Agora, sabendo que ele consome pornografia, nós precisamos entender como que funciona esse ritual que o leva a consumir pornografia. Por quê? Porque isso é meio que um ritual mesmo, isso é meio que uma liturgia. Então, geralmente, uma hora do dia, um canto da casa, e etc. Então, você tem todo um ciclo litúrgico aí, tá? Então, quando esse jovem consome pornografia, o que esse jovem ele está sentindo? Qual que é a emoção que ele sente e que leva ele a consumir pornografia? Tristeza. Tô triste. Então, toda vez que esse jovem está triste, ele consome pornografia como uma fuga para a tristeza dele, tá? Então, na verdade, a emoção é o sentimento que aquela pessoa está sentindo e que precisa ser resolvido. No caso desse jovem, tristeza. Tem gente que sente raiva. E aí, na hora da raiva, na hora da tristeza, ela consome pornografia ou ela pratica masturbação como uma fuga. Então, esse jovem, ele sente tristeza, logo ele consome pornografia para ter uma fuga, ainda que seja por alguns minutos, que seja. Mas é uma fuga para sua tristeza. Agora, todo sentimento, ele oriunda de um pensamento concebido sobre algo. No caso desse jovem, qual que é o pensamento que ele tem? E aqui, eu não estou falando pensamento, uma coisa que a gente pensa aleatoriamente. Não, não. Nós estamos falando aqui de um pensamento recorrente. Nós estamos falando de um pensamento que já está estabelecido no coração, na mente humana, tá? Então, qual que é o pensamento desse jovem que faz com que ele fique triste e isso o leva a consumir pornografia? Eu sou um erro. Vejam, esse jovem, ele tem a convicção
de que ele é um erro. Então, eu sou um erro, isso me deixa mal, isso me deixa triste, e para aliviar essa tristeza, eu recorro à pornografia. Então, o pensamento aqui, gente, é eu sou um erro. Poderia ser outro, poderia ser, eu não tenho ninguém porque eu sou fraco. E aí a pessoa pensa isso recorrentemente. E isso estabelece no coração, na mente humana. Vejam a cadeia, vejam o ciclo. Esse jovem, ele consome pornografia para ter um escape, uma fuga da tristeza que ele sente no seu coração, porque ele tem a convicção de que ele é um erro. E o que leva esse jovem a pensar que ele é um erro? É a crença de que o pai dele não ama ele. Meu pai não me ama. Eu sou um erro porque eu não recebo amor do meu pai. Essa é a crença, tá? A gente passou por todo esse ciclo de crenças. Nós vimos então que esse jovem, ele crê que o pai dele não ama. Isso faz ele pensar que é um erro, que ele é um erro, o que o leva a sentir uma tristeza profunda e como fuga, como escape, ele entra de cabeça na pornografia. Como tem gente que entra de cabeça nas drogas, como tem gente que entra de cabeça na bebida. Bom, sabemos a ação, sabemos o que ele sente. O pensamento que faz com que ele sinta essa tristeza e o que ele acredita de base. E depois de ouvir esse relato desse jovem, o conselheiro que está ouvindo ele vai aconselhar, né? E o conselheiro, então, ele vai apresentar a seguinte proposta: trabalhe o relacionamento com o seu pai e encha o tanque do afeto. Trabalhe o relacionamento com o pai e encha o tanque do afeto. E aí? O que vocês acham dessa resposta? O que vocês acham dessa alternativa colocada por essa pessoa que o aconselhou? É uma é uma proposta de aconselhamento bíblico cristocêntrico? Ou é uma proposta humana do homem tentando resolver os seus próprios problemas? Aqui tem um pulo do gato muito importante, que é o seguinte: se nós entendemos que
todo pecado sexual é decorrente de negociações de algum atributo de Deus, então a crença não é sobre você. A crença não é sobre nós, a crença não é sobre a pessoa. A crença é sobre Deus. O que, o que leva esse jovem a pensar que ele é um erro não é a crença de que o pai dele não o ama. Isso, por si só, não resolve o problema. Trabalhar o relacionamento com o pai e encher o tanque do afeto não resolve, não acaba com o dano, ele apenas reduz o dano. Esse jovem, ele pode até trabalhar o relacionamento dele com o pai, ele pode até encher o tanque do afeto, ele pode até parar de consumir pornografia. Mas ele não vai conseguir resolver o problema do coração. Ele não vai conseguir resolver a distorção que ele tem acerca de Deus e que está instalada no coração dele, trabalhando o relacionamento com o pai dele, enchendo o tanque do afeto. Trabalhar o relacionamento com o pai, encher o tanque do afeto, não leva esse jovem a entender como a identidade, a sexualidade e a história dele está ligada nas escrituras. Então, essa proposta da pessoa que aconselhou, ela não é suficiente. Ela não é suficiente. Ela não vai acabar com o problema. Ela não vai. Aquele jovem pode até abandonar o consumo de pornografia, mas ele não vai resolver o problema da adoração. Percebem? E quando a gente vai ouvindo esse jovem, e quando ele fala, meu pai não me ama, obviamente que a gente quer saber mais sobre como é essa relação com o pai. E, para surpresa geral, o pai desse jovem é um pastor que vive integralmente do ministério pastoral, é um homem que está em casa boa parte do tempo, é um homem que sempre dedicou atenção a esse jovem, é um homem que, inclusive, parava tudo o que ele estava fazendo muitas vezes para sentar com o filho e assistir um desenho, assistir um filme com ele. Então, a crença desse jovem não está batendo muito com a descrição do pai que ele mesmo traz. Então, tem algo mais profundo nisso aí. Então, de novo, a crença não é sobre o jovem. A crença é sobre Deus. O que está por trás disso, então? Por que ele se sente um erro? Esse jovem se sente um erro, ele acha que ele é um erro, porque ele acredita que Deus erra. Eu sou um erro, logo Deus erra. Isso é o que está verdadeiramente no coração desse jovem.
ele se sente um erro, ele, ele tem a convicção, aliás, que ele é um erro, e se ele é um erro, Deus erra, porque Deus errou com ele. Então, o conselho de trabalhar o relacionamento com o pai e encher o tanque do afeto não consegue resolver essa crença, não consegue resolver essa parada, não consegue resolver esse BO. Não consegue. Não consegue acabar com o ídolo que está construído no centro do coração desse jovem. E aqui, gente, uma coisa interessante. Quando a gente fala de ídolo, quando a gente fala de idolatria, a gente pode transformar qualquer coisa em ídolo. Até mesmo coisas boas, nós podemos transformar em ídolo. O que é idolatria, basicamente? Idolatria é você pegar qualquer coisa da criação de Deus e colocá-lo no centro do seu coração. Então, se o trabalho é o centro do coração da pessoa, o trabalho é o ídolo dela. Se o time de futebol é o centro do coração da pessoa, o time de futebol é um ídolo dela. Se ganhar dinheiro é o centro do coração da pessoa, a ganância é o ídolo do coração dessa pessoa. Então, tudo, qualquer outra coisa que está no centro do coração humano que não for Deus, é idolatria. Pode ser seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha. Pode ser quem for. Se o centro do seu coração, se o seu amor primeiro não for Deus, for alguma outra coisa ou alguma outra pessoa, é idolatria. Tá? É idolatria. E, obviamente, a idolatria ela constrói um altar no coração humano, né? João Calvino mesmo já falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Tamanha a facilidade que nós temos de erigir ídolos para nós, tá? Essa crença falsa de que Deus erra leva esse jovem a ter um ressentimento de Deus. Então, o fio condutor que faz com que a crença ela se estabeleça e se torne um pensamento recorrente na pessoa é o ressentimento. Essa pessoa ela tem um ressentimento de Deus. E esse ressentimento vai inculcando esse pensamento distorcido sobre Deus, tá? Então, a vida da gente, ela é medida no quanto nós confiamos naquilo que sabemos e não no quanto nós sabemos. Quem agrada a Deus é quem confia na palavra dele. E quando se trata de pecados sexuais, a gente se encontra muitas pessoas ressentidas com Deus. E esse sentimento de ressentimento gera nelas esse pensamento distorcido sobre Deus. Então,
para pastores, a dádiva é elaborarmos sermões e ensinos acerca de quem Deus é. Já o papel do conselheiro bíblico é saber o que o coração humano daquela pessoa que está nos procurando está absorvendo desse sermão e o quanto esse sermão está sendo descartado. Pecado, nós só vencemos com o Redentor, com o amor maior. A gente só erradica na raiz com Jesus. O que a gente faz com esse jovem, então? Porque esse jovem falou que ele acredita que o pai dele não ama ele, mas a descrição que ele dá do pai é completamente diferente. E aí, conversando mais, nós vamos ver que a relação que esse jovem tem com Deus é uma relação de ressentimento, porque ele entende que Deus erra. É nesse momento que o conselheiro bíblico cristocêntrico vai perguntar para esse jovem, então, peraí, então Deus erra? Se Deus erra, você está querendo me dizer, então, que Deus ele é fraco? Deus ele é mau? Percebem? Por que essas perguntas são importantes? Essas perguntas elas são importantes para a gente saber se essa pessoa está ou não duvidando do amor de Deus para ela. E essa pergunta, Deus erra, Deus é fraco, Deus é mau, ela serve até mesmo para nós. Para nós nos indagarmos em dias de tribulação, em dias onde estamos desesperados, em dias em que nós podemos até ser levados a pensar ou a perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus é mau? Será que Deus errou comigo? Então essas perguntas servem para nós. E a partir daí, no aconselhamento, nas sessões de aconselhamento, você vai mostrando para a pessoa, então, como a vida dela só pode ser entendida corretamente olhando para as Escrituras. E isso vai fazer com que todos os aspectos da vida da pessoa sejam direcionados para a glória de Deus. Identidade, sexualidade, vocação, enfim, no todo geral. Eu gosto muito desse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é um versículo bem conhecido por todos, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando para a igreja de Roma? O que Paulo está falando é o seguinte: olha, não se guiem pela cosmovisão humanista corrompida pelo pecado, que leva a humanidade a um caminho de morte, mas transformem o mundo pela renovação da sua mente.
Renovação essa realizada pelo poder do Espírito Santo, que agora inculcou em nós a palavra de Deus, gravou em nossos corações a cosmovisão cristã. Cosmovisão é muito importante. Cosmovisão, ela transforma realidades e culturas inteiras. Então, é preciso ter isso em mente. Um outro texto que eu gosto muito é o texto de Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. É um texto maravilhoso que fala sobre novos céus e nova terra. É um texto que toca imensamente o meu coração, porque fala exatamente da consumação, da restauração de todas as coisas, do último ato da grande história. E o texto de Apocalipse vai dizer para nós, né? Então, de novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Olhem só. Não há uma receita para nós nunca mais errarmos. Nós só deixaremos de lutar contra os nossos pecados na glorificação, na consumação, na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. E enquanto nós estamos aqui, só tem uma maneira de nós vivermos pelo fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É através da verdade de Deus. Somente através da verdade de Deus nós conseguimos viver uma vida de santidade, nós conseguimos viver conduzidos pelo Espírito de Deus. Não há como nós falarmos em santificação se nós não voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale conosco através do texto bíblico e revele a nós como a nossa história individual está inserida nas Escrituras. Não há como. Por isso, nós precisamos da palavra. Nós estamos chegando ao fim desse curso de introdução à sexualidade humana a partir da cosmovisão bíblica. É um curso introdutório. Se você quer saber mais sobre esse tema, se você quer se aprofundar mais sobre o assunto, está aí na tela 3 livros que vão ajudar você a compreender mais o tema. O primeiro livro é O Coração Explícito do Sexo, da Andréa Vargas. Andréa Vargas é uma grande referência aqui no Brasil a respeito desse tema da sexualidade ligada à cosmovisão bíblica. Andréia, ela é coordenadora da missão Avalanche, em Vitória, do Espírito Santo.
uma missionária, super abençoada. Temos também o livro do David Heiker, né, O que Deus tem a ver com sexo, da coleção Teologia para Todos, do Bibotalk, juntamente com a editora Thomas Nelson Brasil. O David também realiza um grande trabalho nessa área de sexualidade, através do seu ministério, no Instagram, muito conteúdo bacana. E tem também esse lançamento, O Amor Não Está à Venda, Cântico dos Cânticos para Hoje, da Ana Bezerra Felício. É uma espécie de comentário sobre o livro de Cântico dos Cânticos, que é um livro erótico da Bíblia, e até mesmo nisso nós podemos ver a beleza de Deus sendo retratada, né? Então, como entender devidamente Cântico dos Cânticos, né? Esse livro poético, esse livro da Ana, ele te ajuda a entender mais sobre isso e, consequentemente, sobre o tema da sexualidade, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Se você perdeu algum encontro, é só você acessar a nossa playlist aqui no canal do YouTube da Igreja de Deus da Profecia, Sexualidade Humana a partir da Cosmovisão Bíblica. Tem uma playlist com todos os nossos encontros. E nós nos vemos por aí. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram, @Lincoln_AR, tá bom? Eu teria o maior prazer de conversar um pouco mais sobre esse assunto com você e tirar suas dúvidas por lá, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique com Deus.